Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Satanás era derrotado, não que Jesus fosse um seu parceiro, mas porque Jesus era Deus e possuía uma força superior. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nesta segunda-feira, meditamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os mestres da lei estavam transformando um evento grandioso, a encarnação de Deus, assumindo a história humana para resgatá-la, na encarnação do maligno. Dizer que Jesus estava possuído por Belzebu era transformar Jesus num diabo que faz o bem. Que pecado! Um pecado que Jesus afirmou não tem perdão. Declarar Jesus possesso significava dizer que ele estava habitado pelo mau espírito e assim era negar totalmente a obra de Deus. Então, o texto do Evangelho de hoje culmina para essa realidade do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Significa rejeitar a Jesus e a graça da salvação. Não é uma simples palavra, ação ou uma atitude falada contra Deus. É uma rejeição a Jesus e a graça da salvação. E mais, quem persiste nessa rejeição, quem resiste e despreza a oferta do perdão de Deus em Jesus, é então excluído do perdão. Jesus diz: todo pecado pode ser perdoado, menos esse. Não é que Deus não queira, é porque não há abertura para receber o perdão de Deus. É uma recusa da salvação que Deus oferece ao homem
mediante o Espírito Santo que o Senhor enviou. O Espírito Santo age em nós, em virtude do sacrifício da cruz de Cristo. Esse pensamento que eu acabo de dizer é justamente do Papa São João Paulo II. Quando ele fala sobre esse tema, ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a recusa da salvação que Deus ofereceu ao homem mediante o Espírito Santo que age em virtude do sacrifício da cruz. Portanto, este pecado não pode ser perdoado, porque o coração do homem está duro e nele não há possibilidade de arrependimento. Ainda sobre o tema da blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante a gente lembrar, e depois você pode até pesquisar e meditar mais. A Igreja tem definido 6 espécies de pecado contra o Espírito Santo. Na verdade, são degraus que a pessoa vai entrando e acaba, então, endurecendo o coração de tal modo. Um deles é o desesperar-se da salvação. É alguém se desesperar e achar que o caso dela não tem possibilidade de salvação. Então, ela se fecha à misericórdia e ao perdão de Deus. Outro é a presunção da salvação, que já é o contrário. A pessoa se acha digna e de direito de ser salva. Eu estou salva, eu sou salva. Não. É graça e é claro, é compromisso. Outra espécie é a inveja da graça fraterna. Aquele que cultiva no coração uma inveja tão grande da graça de Deus que o outro recebe. E outra, dentre os 6, negar a verdade conhecida. A verdade do Evangelho está colocada, ela é clara e conhecida, e a pessoa não aceita e nega. Então ela vai se fechando à ação do Espírito Santo, que nos dá a conhecer a verdade em Cristo. E aí vai seguindo, vai se tornando mais forte. Por exemplo, então, o outro, a obstinação no pecado. A pessoa mantém e não muda a vida. E também morrer na impenitência. Ou seja, ela não aceita se converter, não aceita mudar de vida e morre desse modo. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a unção e o poder do teu Santo Espírito sobre nós, para que nós permaneçamos firmes na fé, confiando no vosso amor e na vossa providência. Que nós possamos cada vez mais sentir no coração o peso, a miséria dos nossos pecados e clamar o perdão e a misericórdia. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.